Wer will schon allein sein? Dieses Gefühl kenn ich ganz genau. Bin zu oft gescheitert, hab so viel riskiert. Doch der Moment ist da, es wird endlich wahr. Ich kann nicht glauben, dass es passiert. Ich hab mein Leben lang gewartet, hab schon nicht mehr daran geglaubt. Hab den Moment so sehr herbeigesehnt, in dem du meinen Atem raubst. Einfach Hals über Kopf, Hals über Kopf, mit dir. Einfach Hals über Kopf, Hals über Kopf, mit dir. Olá, sonhadores e sonhadoras, tudo bem com vocês? Para quem acompanha o canal, já deve ter visto os nossos vídeos do conto A Menina na Janela. Neste vídeo, nós postaremos novamente este conto, só que agora de maneira completa. Das outras vezes, nós postamos o vídeo em capítulos separados, mas faltou a parte final. Agora você poderá ouvir este conto de maneira completa com o final que estava faltando. Então fiquem agora com Menina na Janela. Esta era mais uma tarde bem tranquila em que eu caminhava naquela rua. As velhas casas, já bem solapadas pelo tempo, pareciam querer contar suas histórias. As janelas abertas convidavam curiosos a desvendar seus mistérios, mas as portas fechadas se calavam. No entanto, uma dessas janelas, nesse dia, quebrou minha tranquilidade. A imagem daquela menina na vidraça, não sei o porquê, me perturbou ao ponto de querer voltar para casa o mais rápido possível. Entrei e fui direto para meu quarto. Aquela criança não saía da minha mente. À noite, Roberto, meu esposo, durante o jantar, notou meu silêncio. Algum problema, amor? Demorei uns instantes para responder. Não, acho que só estou um pouco cansada da caminhada. Certeza? É só cansaço, não se preocupe, meu amor. Se importa de pôr os pratos na pia? Amanhã eu ajeito tudo. Vou me deitar mais cedo, tudo bem? Claro, vai descansar. Dei um beijo nele e fui para o quarto. Ainda não entendi o porquê da minha angústia. Quase não dormi aquela noite. Acordei várias vezes e o primeiro pensamento que vinha à minha mente era aquela criança. Olhei no relógio e já era hora de se levantar. Quando Roberto chegou na cozinha, quase morri de susto. Bom dia, minha flor. Descansou? Oi, vida, bom dia, respondi no susto. Tive um sono atribulado, mas está tudo bem. Estou preocupado. Você está sentindo alguma dor? Quer ir ao médico? Eu posso ligar no escritório e... Que isso? Tá tudo bem, falei, tentando um sorriso meio forçado. Foi só uma indisposição. Olha lá, hein? Disse Roberto, não satisfeito com minha resposta. Fica tranquilo, vai trabalhar que eu estou bem. Ele me olhou com um semblante meio desconfiado, mas terminou o café e se foi. Tentei me concentrar em meus afazeres da casa, liguei o rádio para que a música invadisse minha cabeça e me distraísse um pouco. Por alguns minutos até funcionou. Decidi não caminhar naquela tarde. Iria aproveitar para arrumar os armários da cozinha, pois já vinha adiando isso há muito tempo. De repente me deparo com uma lata de achocolatado e vejo que estava vencido. Vou aproveitar a lata e virei o produto no lixo. Ao colocar a lata sobre a pia, reparo na imagem do rótulo. Era uma menina sorrindo com um copo de leite e com achocolatado na mão. Lembrei-me da menina na janela. Relutei por mais uma hora até que me convenci que precisava caminhar. No portão ainda tentei retornar para dentro, mas decidi caminhar em outra direção. Não queria passar perto daquela casa de novo. Comecei a observar as pessoas na rua.
Umas iam bem apressadas, parecendo fugir de algo. Outras iam bem devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. Uns conversavam, uns riam. Outros parecem preocupados, e aos que parecem estar tão distantes em seus pensamentos que esbarram naqueles que parecem estar sempre correndo contra o relógio. Em meus pensamentos ainda ecoam as questões que me tiravam o sono. Por que eu ficara tão perturbada com aquela menina? Quem era aquela menina? Por que me olhava daquele jeito? Não havia mais dúvidas, eu teria que voltar àquela casa. Meu coração se acelerava conforme me aproximava da casa. Cheguei em frente, do outro lado da rua, e tentei olhar meio de canto, como se não quisesse ver. A janela estava fechada, a casa estava muda. Parei um pouco e resolvi olhar de vez. Não sei se minha sensação era de alívio ou de frustração. O mistério ainda continuaria. Então voltei para casa. Retornei no dia seguinte e logo de cara reparei que ela estava lá novamente. Fui diminuindo meus passos, parei e olhei diretamente para a janela com o coração em saltos. O olhar daquela criança parecia uma flecha apontada para mim. Era meio triste, sério, mas ao mesmo tempo muito doce. Ensaiei um aceno, mas me contive. Mas aquela pequena não se conteve e acenou para mim. Retribuí e continuei minha caminhada. Não sei porquê, mas me senti um pouco mais aliviada, porém ainda intrigada. Quem era aquela criança? Por que ficava naquela janela? Pensativa, tomei o caminho de casa, com aquele aceno bailando em minha mente. Nem reparei que cruzei com Dona Irene. Oi, Ilana, tudo bem, minha filha? Parece preocupada. Dona Irene era uma das mais antigas moradoras da rua. Viúva, morava com a filha mais velha, divorciada e ajudava a criar o neto, pois a filha precisava trabalhar. O filho mais novo conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade em outro estado e só o via nas férias. Dona Irene, desculpa, estava distraída. Como a senhora está? Sua família? Levando, minha filha, levando. Uma dor aqui, uma preocupação lá, mas temos que seguir, né? É verdade, a vida continua, né? Deixa eu ir, Dona Irene, que ainda tem que cozinhar feijão. Tudo de bom para a senhora. Tá certo, minha filha, vai com Deus. Apesar de gostar muito de Dona Irene, procurei encerrar aquela conversa bem rápido. Só queria voltar às minhas indagações. Depois do jantar, eu e meu esposo nos sentamos na sala para assistirmos um pouco de TV e conversar sobre o nosso dia. Roberto estava contente. Amor, hoje consegui mais 2 empresas para o escritório. Ele tinha um escritório de contabilidade no centro da cidade com 2 funcionários. Era pequeno, por isso cada empresa nova que entrava era uma grande festa para nós. Que bom, querido. Empresas grandes? Um posto de gasolina e uma loja de sapatos. O escritório que fazia a contabilidade deles fechou. Lembra que te falei do escritório do Luiz que iria embora da cidade? Me lembro, sim. Que bom para o escritório, né? E você, amor, como foi o seu dia? Nada muito diferente. Caminhei um pouco e hesitei um pouco para terminar a frase e falar sobre a menina, mas criei coragem e completei. Você sabe aquela casa amarela perto da pracinha? Aquela que tinha uma árvore que caiu com a chuva no ano passado? Sim, sei. O que tem ela? Todos os dias em que faço caminhada, passo por lá. Tem uma criança que fica na janela daquela casa. Ela tem um olhar triste. Hoje ela acenou para mim. É mesmo? Não sei porquê, mas fiquei tão mexida com ela. Ah, então esse é o motivo de você estar estranha esses dias. Você notou? Claro que notei. Por mais aéreo que eu possa ser, eu me preocupo com você. Claro, querido, desculpa, não estou questionando isso. Só não pensei que estava tão evidente. Mas deve ser cisma minha. É só uma criança que gosta de ficar na janela. Bobagem. Se te incomoda tanto, procure não passar por lá. Faz outro caminho. Acho que você tem razão. Bom, querida, acho que já vou me deitar. Hoje foi puxado. Tá bom, amor. Vou dar um jeito naquela cozinha e depois eu vou. No dia seguinte, acordei decidida a desvendar o mistério daquela casa e daquela criança. Roberto saiu para o escritório após terminar o café. Eu estava terminando de tirar a mesa do café quando, de repente... Ai, que burra que eu sou!
Eu podia ter perguntado para a Dona Irene, ela conhece muita gente nesse bairro. Explodiu em minha mente e acendeu uma luz. Larguei os serviços da casa para depois, coloquei uma roupinha mais adequada para sair de casa, penteei mais ou menos o cabelo e fui para a casa de Dona Irene. Ela morava a uns 2 quarteirões de minha casa, e que sorte! Ela estava no portão recebendo correspondências do carteiro. Bom dia, Dona Irene. Oi, minha filha, vai caminhar cedo hoje? Não, hoje eu vim conversar um pouco com a senhora, se tiver uns minutinhos para me atender. Claro, entra para dentro. Eu estou colocando umas roupas na máquina, mas pode falar, filha. Dona Irene, quem é aquela criança que fica na janela daquela casa amarela perto da pracinha? A senhora sabe? Casa amarela? Ah, tá. Aquela que a árvore caiu? É a sobrinha da Joana. Sabe a baiana da feira? Não tinha ideia de quem ela falava, mas tentei resumir a conversa. Sei, ela parece ser meio tristinha, né? Pois é, menina. A coitadinha perdeu a mãe não faz muito tempo, sabe? O pai é irmão do marido da Joana, mas diz que bebe de cair. Não trabalha fixo, só vive fazer uns bicos e ainda gasta o pouquinho que ganha com a cachaça. Para a menina não ir para um abrigo, a Joana trouxe ela para cá. Parece que o juiz deu a guarda para ela com o marido. Ela tá sempre naquela janela, sozinha. Deu um tchau para mim outro dia. Ela é meio acuada assim mesmo, sabe? Disse Dona Irene. Ela veio do interior do Nordeste, essas cidadezinhas pequenas. Então ela é meio envergonhada. Mas por que você tá tão curiosa? Desculpa perguntar. Não, é que nem sabia o que dizer. Nunca tinha visto ela ali e achei estranho ela sempre estar olhando pela janela, sempre com aquela carinha triste. Fiquei um pouco incomodada, só isso. Mas tá certo, Dona Irene, eu vou deixar a senhora terminar o seu serviço, porque eu também tenho muita coisa para fazer lá em casa. Obrigada, fica com Deus. De nada, minha filha. Volta outras vezes pra gente tomar um café, jogar uma conversa fora. Eu fico o dia inteiro sozinha. Meu neto vai pra escolinha e Luísa trabalha o dia inteiro. Tá certo. Quando der eu volto sim. Tchau, Dona Irene. Tchau, vai com Deus. Voltei para casa pensando na história que Dona Irene havia me contado. Agora as coisas começavam a fazer sentido, mas ainda restava uma pergunta. Por que aquela menina mexia tanto comigo? Naquela tarde, os afazeres da casa tomou todo o meu tempo e não pude fazer minha caminhada. Mas nos dias seguintes fui caminhar e parecia que ela já me esperava lá, sempre com aceno, mas ainda com um semblante triste, atrás daquela vidraça fechada, como se tentasse se proteger de um mundo ainda desconhecido para ela. Numa certa manhã, acordei com o propósito de bater na porta daquela casa e conversar com a tia e com a menina. Já sei, vou levar um presente para ela, falei para mim mesma. Depois do almoço, saí de casa e passei no mercado. Comprei uma caixa de bombons e pensei, que criança não gosta de chocolates, né? E fui em direção à casa amarela, bastante apreensiva. E se a tia dela não me recebesse? E se ela não quisesse nem me ver e receber o presente? Meus pensamentos faziam um turbilhão em minha mente. Respirei fundo e segui. Cheguei em frente à casa, do outro lado da rua, ainda procurando criar coragem para tocar a campainha. Comecei a atravessar a rua bem devagar, olhando para a janela, mas a menina não estava lá. Já no meio da rua, ela apareceu e com um olhar de espanto gritou: Cuidado! Foi a última coisa que ouvi. O rosto assustado daquela menina foi a última imagem de que me lembro. Acordei sem saber o que estava acontecendo. Onde eu estou? Pensei enquanto ouvia barulhos estranhos de máquinas, aparelhos. Minha visão estava muito turva. Que vultos são esses? Tentava focar minha visão. Sentia meu corpo pesado e com muitas dores. Ilana? Ilana? Está me ouvindo? Não reconheci aquela voz. Ilana, como se sente? Oi, o que está acontecendo? Onde eu estou? Respondi com muita dificuldade, pois minha voz parecia não sair. Você está no hospital, mas fica calma, você está bem agora. Só precisa ficar calma e repousar. Onde está meu marido? Calma, ele está lá fora. Depois, mais tarde, ele vai poder entrar para vê-la. Descanse agora. A menina viu tudo. A menina viu... Calma, Ilana. A senhora não pode se agitar. Tem que procurar descansar. Dr. Márcio já vem te ver. Descanse. Apaguei novamente. Quando acordei de novo, já um pouco mais lúcida, o primeiro rosto que vi foi o de Roberto.
Bom dia, meu amor. Como está se sentindo? Estou meio zonza. Estou com sede. Espera, eu pego água para você. Ele me ajudou a sentar e eu senti o meu corpo ainda um pouco dolorido. Parecia que tinha atravessado um deserto, tamanha sede que eu tinha. Percebi uma lágrima correndo pelo rosto de Roberto. Oh, meu amor, você está chorando. Tive tanto medo de te perder, disse ele, enquanto segurava minha mão junto ao seu peito. Nesse momento, o médico entra no quarto. Bom dia, Ilana. Como está se sentindo? Meu bem, esse Dr. Márcio. É ele que tem cuidado de você, disse Roberto. Um pouco zonza ainda, meio dolorida. Isso é normal. Vou fazer alguns exames agora para ver se você está bem, está se recuperando bem. Deixa eu ver sua pressão arterial. Está ok. Vamos ouvir seu coração. Está perfeito. Põe a língua para fora. Sim, está ok. Seus últimos exames de sangue também não apresentaram alterações, estão normais. Precisa só repousar e se alimentar bem. Amanhã pela manhã já poderá voltar para casa, mas sem grandes esforços nos primeiros dias. Obrigado, doutor. Após o Dr. Márcio sair, Roberto, já mais aliviado, sorri e fala. Você viu, amor? Amanhã você volta para nossa casa. Está feliz? Claro, meu amor, muito. Passei mais aquele dia e noite no hospital. Logo na manhã seguinte, fui acordada pela enfermeira para tomar meu desjejum e me preparar para ir embora. Uma hora depois, Roberto chegou e eu já estava pronta. Dr. Márcio veio me ver, passou as últimas recomendações e assim eu fui para casa. No caminho para casa, Roberto falava sem parar sobre diversas coisas. Alguns eu nem entendia direito. Mas de repente ele me perguntou. Amor, me diga uma coisa. O que é a criança na janela? Criança na janela? Perguntei meio surpresa. Sim, Dr. Márcio e as enfermeiras disseram que você delirou durante uns 5 dias seguidos, com muita febre, e sempre falava de uma menina ou criança na janela, que ela viu tudo e... Você mesmo disse, foi delírio da febre. Respondi meio que tentando disfarçar, como se não soubesse de nada. Estava tentando entender também e achei melhor não entrar em detalhes. Mas de repente me dei conta de um detalhe na pergunta dele. Mas espera aí, você disse 5 dias? Eu fiquei tudo isso desacordada? Ele parou e pigarreou como se não quisesse falar sobre o assunto. É impressão minha ou você não quer me contar algo? Ele desacelerou o carro e parou um pouco à frente e se virou para mim. Meu bem, não sei como te dizer, mas você chegou ao hospital muito agitada e tendo esses delírios e tiveram que lhe dar um calmante. Depois de 5 dias acordando sempre assustada, com crises nervosas, os médicos decidiram colocá-la em um coma induzido. Você ficou apagada por 1 mês. Não pode ser 1 mês? Não queria acreditar naquelas palavras. Meu Deus, o atropelamento foi bem grave então. Atropelamento? Mas você não foi atropelada, Ilana, disse Roberto bem intrigado com minha pergunta. Não, claro que fui. Eu estava atravessando a rua para levar uma caixa de chocolates para a menina, para conhecê-la. Eu te falei sobre a menina. Calma, meu amor. Vamos chegar em casa, você descansa um pouco e depois a gente fala sobre isso. Roberto ligava o carro para sair quando eu percebi que estávamos perto da pracinha. A casa amarela ficava ali perto. Não pensei 2 vezes, abri a porta do carro e saí, com muita dificuldade, e fui em direção à casa. Roberto saiu do carro desesperado atrás de mim. Ilana, volte aqui, você não pode sair assim, você ainda não está bem. Não me importei com Roberto naquele momento, só queria chegar à casa amarela e ver a menina na janela. Meio cambaleando, sentindo dores pelo corpo, devido tanto tempo sem me locomover, cheguei em frente da casa. Mas o que é isso? O que houve aqui? Cadê a criança? Ilana! Roberto se aproxima e me abraça. Roberto, cadê a menina que ficava naquela janela? Eu vi ela todas as tardes quando eu caminhava e... Nada fazia sentido. A casa estava velha.
um amarelo muito desbotado. A porta da frente já não existia. O mato tomava conta de todo o quintal. As janelas fechadas estavam todas quebradas e faltava parte do telhado. Com certeza, já há muito tempo não morava ninguém ali. Roberto, o que está acontecendo? O desespero tomava conta de mim enquanto ele me levava de volta para o carro. Cheguei em casa como se não tocasse meus pés no chão. Roberto me levou direto para o quarto e logo me trouxe um copo de água com açúcar. Descansa, relaxa, vou preparar alguma coisa para a gente almoçar. Eu estava indignada, chocada, confusa, tudo era um turbilhão em minha mente. Estava ficando louca? Acabei adormecendo. Acordei já no fim da tarde. Me levantei e calmamente fui lavar o rosto. Quase não me reconhecia no espelho. Roberto estava na sala analisando alguns papéis de escritório quando me aproximei e o abracei. Oi, amor, descansou? Como está se sentindo? Estou melhor, mais calma. Está com fome? Não quis te acordar, achei melhor deixá-la descansar. Estou com um pouco de fome, sim. Fiz aquela torta de legumes que você gosta. Que delícia! Estava com saudades das comidas gostosas que só você sabe fazer. Comemos, conversamos um pouco sobre algumas coisas que haviam acontecido enquanto eu estava no hospital. Mas por mais que quisesse esquecer o fato ocorrido pela manhã, fui impulsionada a voltar ao assunto. Amor, peguei nas mãos de Roberto. Por favor, sei que se preocupa comigo, quer meu bem, então vou te pedir para que seja sincero comigo. O que aconteceu comigo? O que foi aquilo de manhã? Tem certeza que quer falar disso agora? Tenho, eu preciso saber. Não se lembra de nada mesmo? Se lembrar de quê? O que tenho que lembrar? Questionava Roberto, completamente perdida. Ele se levantou, andou pela sala pensativo, se virou para mim e disse: Tá bom. Acho que você precisa realmente enfrentar isso, disse Roberto, com um semblante sério e preocupado. Respirou fundo e começou a falar. Você esteve por 30 dias naquele hospital, mas essa não foi a primeira vez que esteve lá. Há cerca de 1 ano, você passou por um trauma muito grande e isso fez com que você passasse por muitos momentos em que simplesmente se desligava, ficava fora do ar. Você ficava por dias no quarto, a maior parte do tempo dormindo. Quando acordava, ficava calada, com um olhar distante. Para se alimentar, eu tinha que dar comida em sua boca. Várias vezes você teve que ser internada para tomar soro e uma alimentação especial, porque não conseguia fazê-la se alimentar. Quanto menos esperava, você voltava à realidade. Passava bem por um período e, de repente, no outro dia, acordava distante novamente. Mas que trauma foi esse? Eu ficava cada vez mais confusa. E ele continuou. Todas as sextas-feiras, você costumava limpar as janelas do quarto e numa dessas limpezas você viu um acidente. Uma menina largou das mãos da mãe e correu para o meio da rua e foi atropelada. Você viu tudo e gritou para ela, mas a vidraça estava fechada e ela não ouviu. Foi tudo muito rápido e você desmaiou em seguida. Eu estava em casa naquele momento porque havia esquecido alguns papéis do escritório e ouvi seus gritos. Eu encontrei caída perto da janela. Eu peguei você nos braços, te coloquei no carro e te levei para o hospital. Você demorou para acordar e acordou em choque. Te deixaram em observação até o dia seguinte, à base de calmantes. No dia seguinte, o médico te avaliou e te mandou para casa. Receitou alguns calmantes caso houvesse necessidade. Ao chegar de volta em nosso quarto, você ficou muito incomodada com a vidraça aberta, então a fechei. Durante 1 semana você permaneceu ali, naquele quarto, com a janela fechada. Essa foi a primeira vez que você teve o surto. Atenta ao relato de Roberto, pedi a ele um pouco de água. Era tudo muito estranho. Parecia que ele falava de outra pessoa, não era eu. Antes que ele retomasse, perguntei: quem era aquela criança? Eu fiquei curioso também e procurei informações. Era uma menina com problemas de saúde.
A mãe caminhava com ela todas as tardes para desenvolver os movimentos dela, pois poderia ter membros atrofiados se não exercitasse. Você me relatou uma vez que ela acenava para você quando te via na janela. No dia em que foi atropelada, ela havia se soltado das mãos da mãe e veio em direção à nossa casa. A mãe dela me disse que ela sempre falava em você, te chamava de a moça da janela e queria falar com você. Espera, mas essa menina acenava para mim da janela. Era eu que estava na rua e fui atropelada. Tudo estava tão confuso. Dona Irene me falou da menina que morava na casa amarela da praça, que era sobrinha da dona da casa, e veio morar com ela porque a mãe havia morrido e o pai era alcoólatra. Eu decidi conhecer a menina e foi quando eu fui atropelada. Meus pensamentos e minha fala já tomavam um tom de desespero. Roberto permaneceu sob controle, me abraçou, percebeu que estava descontrolada. Calma, amor. Tudo bem, você não pode se exaltar. Eu só quero entender o que há comigo, falei já em prantos. Calma, vamos repousar um pouco. Quer tomar um banho para relaxar? Vamos que eu te ajudo. Ele me levou para o chuveiro e eu fiquei por uns instantes só sentindo aquela água quentinha cair sobre o meu rosto. Aquilo me acalmou e aos poucos fui ordenando meus pensamentos. Ele me trouxe a toalha, um roupão e me ajudou a me secar. Me abraçou, me deu um leve beijo e me perguntou se estava melhor. Estou mais calma, sim. Vou me deitar um pouco. Ele me ajeitou na cama e se deitou ao meu lado, me envolvendo em seus braços. Me senti protegida naquele momento e emocionada disse a ele: Amor, sim. Obrigada por sua paciência. Não é paciência, vida, é amor. E deu um beijo em minha testa. Demorei para conseguir dormir, pois minha mente fervilhava. A menina, Dona Irene, Casa Amarela, o que era real? Tudo era ilusão da minha cabeça? Eu estava ficando louca? Acordei pela manhã, tomei um banho para despertar. Roberto já estava na cozinha, preparando o nosso café. Bom dia, amor, fui logo falando e abraçando-o. Bom dia, vida. Vejo que você acordou mais animada. Que bom, disse ele com um sorriso lindo e me deu um beijão. Nos sentamos e tomamos nosso café. Ele parecia querer me mimar, cortar o pão, passar a manteiga e pôr café na xícara. Parecia que eu tinha virado uma criança. De repente o telefone toca e ele vai atender. Era do escritório. Surgiu algo urgente que só ele poderia resolver. Percebi pelo semblante dele que era algo sério. Amor, surgiu um imprevisto e eu vou ter que ir até o escritório urgente, mas não quero deixá-la sozinha e... Antes que ele terminasse, eu interrompi. Vai, querido, eu estou bem. Não vou sair de casa, fica tranquilo. Você não pode se esforçar. Lembra que o médico disse. Eu vou num pé e volto no outro, ok? Tá certo, amor. Prometo que vou me comportar. Olha lá, hein? Eu te ligo se ver que a coisa é demorada. Fica tranquilo, amor. Durante os dias que fiquei no hospital, ele havia deixado o escritório nas mãos dos funcionários e dava um suporte por telefone. E quando havia algo realmente importante, ele dava uma passada por lá e voltava ao hospital. Ele saiu e eu fui tirar a mesa do café e dar uma ajeitada na cozinha. A casa estava limpa, porque a diarista do escritório havia feito uma faxina a pedido de Roberto. Saí um pouco na varanda, me sentei observando a rua. Só conseguia pensar nas coisas que Roberto me contou. Ainda soava tudo muito estranho. Me distraí um pouco entre tantas dúvidas e fui despertada por uma voz que me chamava no portão. Ilana? Ilana? Oi, respondi no susto. Tudo bem? Soube ontem que você tinha saído do hospital. Você está melhor? Graças a Deus, estou um pouco mais calma, tentando colocar meus pensamentos em ordem. Era Luísa, filha de Dona Irene, que parecia mais magra, mais velha. Trabalha muito essa moça. E sua mãe, como vai? Minha mãe? Perguntou ela com um certo espanto. É, Dona Irene. Conversei com ela uns dias antes de ser internada, lá na sua casa. Ela não te contou? Não, ela deve ter esquecido, né? Mas, desculpa, Ilana, tô com um pouco de pressa, tenho que passar no banco ainda. E tinha umas melhoras, viu? Obrigada, querida. Manda um abraço pra tua mãe, tá? Ela se despediu e se foi com aquela cara de espanto, meio sem graça.
Acho que estava com algum problema. Entrei para preparar o almoço e esperar Roberto. Ele chegou umas 2 horas depois. Almoçamos e conversamos sobre o trabalho dele no escritório, até que me lembrei de contar sobre a conversa com Luísa e no quanto eu achei ela estranha. Mas por que achou que ela estava estranha? Perguntou ele. Não sei, ficou meio espantada, incomodada quando perguntei se a mãe dela estava bem. Contei sobre a conversa que tive com ela uns dias antes de ser internada e Roberto me interrompeu. Mas espera aí, Luísa não é filha da Dona Irene? Sim, ela mesma. Daí foi Roberto que ficou espantado. O que foi, amor? Você ficou pálido? Perguntei sem saber o que estava acontecendo. Ilana, Dona Irene... Fala, amor, o que houve com Dona Irene? Dona Irene faleceu há mais de 3 anos. Ilana, eu ouvia vozes me chamando. Pareciam tão distantes. Comecei a abrir os meus olhos com muita dificuldade. Havia uma luz muito forte sobre o meu rosto. Percebi que havia uma movimentação de algumas pessoas ao meu redor. Ilana, você está me ouvindo? Consegue falar? Era uma voz conhecida. A minha cabeça estava muito confusa. Tentei pronunciar algumas palavras com muita dificuldade. O que aconteceu? Estou um pouco zonza. Tudo bem, é normal. Sente alguma dor? Respondeu um jovem senhor, aparentando ter uns 40 anos. Minha cabeça dói um pouco. Está me reconhecendo? Perguntou novamente aquele homem. Percebi então que estava com um jaleco branco que trazia no bolso um nome bordado. Dr. Roberto. Eu estou no hospital? O que aconteceu? Você ficou uns dias desacordada, mas clinicamente você está bem. Seus últimos exames não mostraram nada de errado. Eu não me lembro de nada. Fique calma. Descanse um pouco. Depois sua memória volta aos poucos. Vou pedir para trazer algo leve para você se alimentar, ok? Ele saiu do quarto e ficou apenas uma enfermeira ali comigo. Ajeitou meu travesseiro, olhou se estava tudo certo com o soro ligado em meu braço e perguntou se eu queria alguma coisa. Respondi que não, e ela saiu me orientando a usar a campainha se precisasse. Fiquei ali pensando e tentando entender o que estava acontecendo. Aos poucos o sono me dominou e adormeci. Ilana, você precisa se alimentar um pouco. Era a enfermeira novamente, me acordando para eu poder tomar um pouco de sopa. Oi, que horas são? Parece que eu dormi tanto, perguntei a ela, ainda tentando acordar. São 8 horas da noite. Você dormiu umas 2 horas desde que conversou com o médico. Deixa-te ajeitar um pouco para você poder tomar a sopa. Estou sentindo um gosto estranho na boca. É normal por causa do soro. Tente tomar um pouco de sopa, o tanto que você conseguir. Aos poucos você conseguirá comer alimentos mais sólidos. Daqui a pouco eu volto, mas se precisar já sabe, use a campainha. Tomei um pouco da sopa, mesmo não sentindo o gosto direito. A enfermeira voltou, retirou o prato e me ajudou a ir ao banheiro. Voltei para a cama e não demorou muito, já estava dormindo. No dia seguinte, fui despertada por outra enfermeira que trouxe o meu de jejum e me informou que, depois do café, eu poderia tomar um banho. O médico viria mais no final da manhã para me ver. E assim, eu tomei meu café, tomei meu banho e aguardei a chegada do médico. Um pouco antes dele chegar, quando percebi a enfermeira passando pelo corredor, a chamei. Enfermeira, por favor. Sim, preciso de alguma coisa? Perguntou ela. Você sabe se meu marido vem hoje me ver? Ela fez uma cara estranha e meio sem graça respondeu. Não sei te dizer, mas já já o doutor estará aqui e você pode conversar com ele, tudo bem? Mais alguma coisa? Não, obrigada, vou aguardar o médico. Ela saiu do quarto, mas o semblante dela era um tanto quanto estranho, como se estivesse incomodada com minha pergunta. Mas talvez fosse coisa da minha cabeça.
Logo comecei a ouvir a voz do médico no corredor perguntando sobre como eu estava. Ouvi quando a enfermeira falou a ele sobre eu ter perguntado sobre meu marido. Depois disso, ela entrou no quarto sorrindo e me cumprimentando. Bom dia, como acordamos hoje? Bom dia, doutor. Estou um pouco melhor, ainda meio confusa, tentando entender o que aconteceu comigo. Isso é normal. Está sentindo alguma dor? Não. Certo, preciso te examinar. Só rotina mesmo. Depois de me examinar e fazer algumas perguntas, ele disse que estava tudo indo bem e que eu ficaria ali só mais aquele dia e na manhã seguinte eu poderia voltar ao meu quarto. Como assim, quarto, doutor? Você quis dizer casa, não é? Aliás, meu marido já sabe que eu estou acordada? Ele vem hoje me ver? Calma, Ilana, vamos devagar. Ele respondeu respirando fundo e puxando uma cadeira ao lado da minha cama. O semblante dele demonstrava que ele tinha muitas coisas para me explicar. Comecei a me sentir estranha. Então ele continuou. Ilana, você está em sua casa. Aqui não é um hospital. É apenas um ambulatório da Casa de Repouso Santa Irene. Você foi encontrada caída em seu quarto há uns 20 dias atrás e foi trazida para o ambulatório. Só acordou ontem, mas você já passou por outros momentos como este. Não, doutor, não pode ser. Eu vivo com meu marido, que inclusive tem seu nome, ele também se chama Roberto. Nós temos uma casa grande e bonita, não temos filhos, mas somos muito felizes. Ele tem um escritório de contabilidade e... Nossa, me lembrei agora. Eu estava almoçando com ele quando ele me contou alguma coisa e eu fiquei nervosa. Acho que foi por isso que eu vim parar aqui. Eu falava muito rápido, quase que atropelando as palavras, já praticamente perdendo o controle. Calma, Elaine, calma. Você não pode se alterar dessa forma, disse o médico se levantando e segurando minhas mãos para tentar me acalmar. Enfermeira, por favor. Ele chamou a enfermeira para ajudar. Ela precisa de um calmante. A enfermeira saiu correndo e voltou rápido com uma seringa e aplicou no soro. Não demorou muito e eu comecei a me acalmar e sentir um pouco de sono. Adormeci novamente. Não sei por quanto tempo eu dormi, mas aos poucos comecei a ouvir vozes, sons de pessoas falando bem próximas. Aos poucos, os sons começaram a fazer sentido. Eram duas enfermeiras conversando. Percebi que falavam sobre mim. Como não abri meus olhos, pensaram que eu ainda estava dormindo. Então aproveitei para ouvir o que diziam. Ela perguntou sobre o marido outra vez. Gente, cada vez que ela volta dos apagões, ela vem com uma nova história. Dessa vez o marido se chama Roberto, disse uma das enfermeiras. Como doutor? Perguntou a outra. Pois é, e ainda diz que o marido tem um escritório de contabilidade, de uma casa grande. Antes dela ter esse novo surto, ela vivia na capela rezando para a Santa Irene. E quando a buscavam para almoçar, tomar banho, ela falava que estava na casa da Dona Irene, que era muito sua amiga. Nossa! É a Luísa cuidadora que me contou. Ela entrou em choque e ficou esses 20 dias desacordada quando uma das pacientes, já irritada com as histórias dela, começou a gritar que ela era louca, que não existia Dona Irene, que ela falava com uma santa que já tinha morrido há séculos. Menina, foi um Deus nos acuda, e na confusão ela desmaiou. Meu Deus, que judiação, né? Uma moça tão bonita. Está um pouco abatida, mas tem um rosto bem bonito. E sobre o marido dela? Que marido? Ela nunca foi casada. A gente acha que ela projeta o Dr. Roberto como se fosse o marido dela. Sabe que ele é bem cuidadoso com os pacientes dele. Pode ser, mas ela não tem família? Tem sim, mas só uma irmã que vem muito de vez em quando para vê-la. Fica uma horinha, conversa com o médico e vai embora. Parece que ela é de uma família muito rica e desde que os surtos dela começaram a piorar, resolveram mantê-la aqui na clínica. E aquela história da menina na janela? Uma hora ela via a menina ser atropelada, outra hora ela era atropelada e a menina via ela da janela. E isso nunca aconteceu também? Aí é que está o ponto de partida de tudo isso. Quando criança, ela estava com a mãe em uma rua e de repente ela soltou da mão da mãe e saiu correndo para atravessar a rua.
A mãe se desesperou e saiu correndo atrás dela, mas foi atropelada por um carro. Ela conseguiu chegar à outra calçada, mas viu a mãe ser atropelada, jogada longe. Entrou em desespero e desmaiou pela primeira vez. Ficou desacordada por mais de 2 semanas e aí começou tudo. Mas sabe por que dela sair correndo assim? A menina na janela. Como? Ela voltou do surto dizendo que a menina da janela da casa do outro lado da rua estava chamando ela para brincar. Mas o mais estranho é que a casa em frente onde tudo aconteceu estava vazia há muito tempo. Era uma casa velha, abandonada. A família que morou lá foi embora depois de uma tragédia. Uma filha do casal, quando tinha uns 10 anos, tentando se equilibrar na janela do sobrado para pegar uma flor em um galho de uma das árvores que estava próximo da janela, se desequilibrou e caiu. Morreu quase que instantaneamente, pois bateu com a cabeça e teve um traumatismo. Gente, que história! Então Ilana viu essa menina na janela? Quem sabe? Eu não duvido, porque dizem que algumas crianças podem ver esses espíritos. O fato é que isso mexeu muito com ela e nunca mais ela se recuperou. O pai e os avós tentaram cuidar dela por muito tempo, mas chegou uma hora que acharam melhor deixá-la aqui, que seria melhor cuidada. Os avós faleceram há anos e o pai há uns 2 anos atrás. É muito triste, mas essa é a história dela. E daí, ela não vai poder sair nunca daqui? Vai ser muito difícil. Elas terminaram o que estavam fazendo e saíram e eu fiquei ali sem entender nada. Era como se não houvesse mais cama, nem chão, nem quarto. Eu flutuava em meio ao nada, enquanto passavam cenas e mais cenas em minha mente. O que era verdade em tudo que eu ouvia? Quem era real em toda aquela história? O que era real? Quem sou eu?